No Brasil, ser um intelectual é uma coisa que dá um prestígio, embora não haja intelectuais. É uma coisa fantástica, né? Quer dizer, ninguém está cumprindo as finalidades da vida intelectual, mas ele fingir que cumpre, de algum modo, dá um prestígio. E isto torna a condição de intelectual uma coisa que, ao mesmo tempo, desejada, invejada, desprezada e odiada. Tudo isso ao mesmo tempo. Quer dizer, um complexo de sentimentos absolutamente incongruentes fica imantado em torno de uma determinada função social. Então, eu ia pedir que vocês examinassem exatamente, cada um examinasse profundamente a sua biografia e pensasse isso. O que eu estou buscando aqui? Hum? E se eu estou sugerindo isto, é porque eu vejo que frequentemente essas coisas falham. Porque, como os indivíduos não desenvolveram ainda uma personalidade intelectual, embora tenham aqui a chance de desenvolvê-la formidavelmente, então os objetivos centrais da vida dela não estão na vida intelectual, embora ela esteja participando da vida intelectual materialmente. Então, quer dizer, isso é um grande problema quando você está efetivamente numa camada, mas a sua existência social real está vinculando você a uma camada seguinte. E aí, isso aí é gerador de infinitos equívocos. Você imagina, por exemplo, um indivíduo que esteja em plena camada quinta, e que ele arruma um emprego, ele está num meio profissional, tá certo? Onde tudo já funciona de acordo com as regras do Zinoviev, né? Quer dizer, o direito e os deveres, os direitos e deveres recíprocos dos membros de uma comunidade, arranjados de modo que cada um atenda aos seus interesses da melhor maneira possível, sem pisar no do outro. O indivíduo que está a fim de autoafirmação, ele destrói a harmonia disto. E ele pode ser rejeitado pelo meio e ele não saberá por que ele foi rejeitado. Ele vai interpretar isso em termos de camada quinta, isso é, perdi. E como tudo o que interessa para ele é demonstrar sua força, a demonstração da sua fraqueza é absolutamente intolerável. É a total infelicidade. Então ele vai tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E o desajuste ficará cada vez mais profundo. Né? É isso que se denomina um chato. Né? O que é um chato? Um chato é o sujeito de uma camada anterior que está colocado numa situação que exige a conduta de uma camada seguinte. O cara que está completamente deslocado e que só atrapalha. Né? Então, no Brasil, ser um intelectual é uma coisa que dá um prestígio, embora não haja intelectuais. É uma coisa fantástica, né? Quer dizer, ninguém está cumprindo as finalidades da vida intelectual, mas ele fingir que cumpre, de algum modo, dá um prestígio. E isto torna a condição de intelectual uma coisa que, ao mesmo tempo, desejada, invejada, desprezada e odiada. Tudo isso ao mesmo tempo. Quer dizer, um complexo de sentimentos absolutamente incongruentes que fica imantado em torno de uma determinada função social. E quando o indivíduo pensa assim, eu vou ser um intelectual quando eu crescer, né? Ele já começa a ter todos esses sentimentos com relação a ele mesmo. Então, uma solução que muitas pessoas encontram para isso é dizer, não, eu não quero ser um intelectual. Eu quero apenas levar a minha vida, etc, etc, e quero me aperfeiçoar e alcançar o que é a salvação da minha alma. O sujeito entrou nisto, eu digo, você já tem ali, vamos dizer, um trabalhador a menos e um canalha a mais. Porque nestas condições, você verá, a adesão a finalidades religiosas é absolutamente falsa, sempre. E você verá isso, sobretudo, no discurso das pessoas, que estarão cheios de citações bíblicas. Tudo será feito em nome do Senhor. As pessoas cumprimentarão você in Jesu et Maria, etc, etc. Usando toda uma linguagem eclesiástica, tá certo? Ou episcopal, cardinalícia, tá certo? Para arrogar-se importância e inibir o interlocutor
De modo que o interlocutor sinta que não, ele está falando em nome da Santa Madre Igreja, eu não posso discutir com ele. Isso no Brasil virou epidêmico. Entre esse pessoal liberal, conservador, entre antipetistas em geral, isto é epidêmico no Brasil. Veja que eu só invoco o Senhor no meu programa de rádio para que proteja as pessoas contra mim. É a única vez que eu invoco. Eu não fico fazendo toda hora prece em nome do Senhor. Blá, blá, blá. Não faço isso. Eu só peço aquela ajuda ali porque eu realmente preciso. Eu sei que eu vou estar falando durante uma hora, vou falar coisas horríveis das pessoas. Né? Eu sei que a gente se excede realmente, então eu não quero cometer injustiça. Então eu peço que Deus me fiscalize para eu não passar do limite. É o único momento que vocês me vêm fazendo isso. Agora, ou seja, invocar o nome de Deus em vão virou mandamento obrigatório no Brasil. Para todo esse pessoal. Eles acham que eles botando ali o nome de Jesus, Maria, etc., vai santificar o que eles estão falando. Ora, meu filho, antes de você aprender a falar em nome de Jesus, você aprendeu a falar em seu próprio nome? E, bom, antes da camada 8, você não fala nada em seu próprio nome. Né? Você só tem, vamos dizer, uma voz própria, uma voz personalizada, quando você tomou posse da sua vida inteira como problema. Né? Quando você é capaz de meditar sobre tudo o que você fez e viu que você pode ser um fracasso. Ou que você pode ter traído tudo. Ou seja, enquanto você não tem uma espécie de crise de maturidade, você não tem voz nenhuma, meu filho. Você não fala sequer em seu próprio nome, você apenas repete o que você ouviu ou o que lhe parece conveniente dentro da regra do jogo. Então, como é que pessoas assim estão toda hora cheias com o nome de Deus na boca, meu Deus do céu? Isso é um sinal de subdesenvolvimento mental e espiritual enorme, porque as pessoas estão blasfemando o tempo todo e não percebem. Para que você acha que um dos 10 mandamentos é esse, você não usar o nome de Deus em vão? Porque você não tem nenhum direito de atribuir a Deus aquilo que você está falando. Nenhum direito de fazer isso. Você fala uma estupidez e mete lá o carimbo de Jesus Cristo. E não percebe que está ofendendo. Então, claro que, além de falar em nome de Jesus Cristo, você pode falar em nome de inúmeras outras coisas. Você pode falar em nome do povo brasileiro. Você pode falar em nome dos humilhados e ofendidos. Você pode falar em nome de uma classe social, etc, etc. Só que todas essas representações são falsas. Eu lhes digo, eu estou com 63 anos. Eu nunca consegui falar em nome de coisa nenhuma, exceto este que vos fala. Porque esta medida eu sempre tive. Eu falei, olha, eu sei que isso aqui não é opinião de ninguém. Eu não tenho autoridade nenhuma para dizer isso, a não ser a da meu próprio testemunho. Nada garante o que eu estou falando. Remontando aqui a uma coisa que eu comentei uns programas atrás, eu falei das pessoas que ficam julgando o conteúdo que a gente está dizendo aqui em nome de algo que elas acham que é a doutrina da igreja, as pessoas estão cometendo exatamente este erro. Quer dizer, eu não estou aqui anunciando nenhuma doutrina da igreja, eu estou apenas depondo algumas coisas que eu vi, que eu entendi na medida em que vi e entendi. E não pretendo que isso tenha nenhuma validade dogmática. Portanto, nada do que eu digo pode ser conferido com a doutrina da igreja. Principalmente, nós, enquanto estudiosos de filosofia, assumimos o compromisso de Santo Tomás de Aquino, que, embora Santo Tomás de Aquino escrevesse obras de teologia baseadas nas escrituras, ele também escreveu várias obras de filosofia, onde o compromisso era jamais tomar os dogmas da igreja como premissa. Nunca. Você tem que raciocinar a partir do fato, da experiência e dos princípios da razão, e só. Então é isso que nós estamos fazendo. Será que é tão difícil entender isso? No Brasil de hoje, sim. Porque você tem milhares de pessoas que estão amedrontadas, que estão na camada 4, estão buscando uma proteção, um guarda-chuva, e creem encontrá-lo na Santa Madre Igreja. Olha, não é uma maravilha? Um idiota covarde, de repente, tem um imenso guarda-chuva em cima dele, que o protege contra todos os males,
e o protege contra o erro, contra a heresia, né? E dá então a chancela de Nosso Senhor Jesus Cristo a tudo aquilo que ele está falando. Então, quando eu olho essas coisas, eu vejo assim, eu olho isso, eu fico consternado, porque é um sinal de miséria humana. Né? E nós aqui neste curso, nós não podemos nos permitir isso jamais. Nunca na vida. Então eu estou pedindo encarecidamente a todos os alunos e ouvintes, porque tem pessoa que vem e ouve um pedacinho. Né? Não falem nada em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Falem seu próprio nome. Agora, só diga em nome dele aquilo que ele mesmo disse. Quer dizer, se você está citando uma frase do Evangelho, sim, daí em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vai rezar, você reza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você fala em seguida? Sua própria distinta opinião? Não. Você fala as frases do Pai Nosso, da Ave Maria, então aí sim. Agora, criar essa aparência, vamos dizer, de autoridade espiritual, vamos dizer, para proteger uma imensa covardia de um sujeito que tem 30, 40, 50 anos e que está lá como um adolescente buscando proteção, é uma coisa muito feia. Tá certo? Não estou dizendo que ninguém em particular aqui fez isso. Eu sei quem fez. Mas, às vezes, as pessoas até reclamam disso. Eu, às vezes, dou aula para o pior aluno. Por um motivo muito simples. Às vezes as pessoas se irritam. Não, por que você fica falando isso para pessoas atrasadas, tal, faz a gente perder tempo? Eu digo, não, nunca é perder tempo você recordar certas coisas. Mas, se você amarrar dois burros um no outro, e botar eles para correr, qual vai ser a velocidade da dupla? A do mais lento, certo? O mais lento tem a capacidade de atrasar o mais rápido, mas o mais rápido não pode arrastar o outro. Então, assim, o cara que está entendendo menos é aquele que tem que receber mais explicações. E aqueles que já sabem disso, né? Vão sair reforçados nessa coisa. Então é sempre bom repetir isso. Então eu queria pedir a vocês que relessem, nós até colocamos online, está online o Saint-Ange, o capítulo 1 e o 2 do livro do Saint-Ange, A Vida Intelectual. Aquilo é absolutamente indispensável. O padre Saint-Ange coloca ali que o exercício da vida intelectual ele é feito das virtudes, de determinadas virtudes. A capacidade de você conhecer as coisas com acerto, a capacidade de você descobrir a verdade, faz parte da virtude. Não é uma questão de QI. Não existe esse negócio de inteligência, vamos dizer, como se fosse um instrumento que você domina. Né? A sua inteligência, meu filho, é função do seu amor pela verdade. E exclusivamente disto. Né? Então, a única e principal qualidade que você precisa ter para você fazer este curso é isso, você ter amor à verdade. E ter amor à verdade, em primeiro lugar, querer conhecer a verdade sobre você mesmo. No sentido que isto tem quando você alcança a camada 8. Ou seja, você é uma pessoa que sabe da sua insuficiência. Você sabe que você tem problemas e defeitos que você ao longo de toda a sua vida não conseguiu vencer e não vai conseguir vencer nunca. Porque essa história de fingir virtudes e praticar virtudes, essa é uma coisa muito, muito feia, tá certo? A própria expressão praticar virtudes é completamente errada, porque virtude é uma força. E essa força é Deus que dá. Às vezes Ele dá. Então, a virtude pode também se tornar um hábito. O que é hábito? É algo que você tem. E você tem pela prática repetida. Então aquilo se incorpora em você e você esquece que tem aquilo. Então, são essas virtudes que você nem sabe que tem, essas são as que interessam, quer dizer, aquilo que já se tornou normal para você. Mas veja você, eu estava conversando com o meu filho Pedro, ele me disse o seguinte, foi depois de mudar para os Estados Unidos que eu fiquei sabendo o que é um amigo. No Brasil eu não sabia. Então encontrar, por exemplo, pessoas leais que amam você, que querem o teu bem, tá certo? Que querem que você vá para frente. Eu digo, nunca tinha acontecido isso no Brasil. Todos os meus amigos viviam uns puxando o tapete dos outros, isso era o normal. Puxando o tapete, deprimindo o outro. Né?
fazendo aquele tipo de gozação sarcástica que sádica, né? Que você sabe que vai ferir o outro e você faz porque vai ferir o outro. Isso era o normal. Então, pergunto eu, de todas as pessoas que passaram pelo meu curso, com quantas eu posso ter esse tipo de relação? Por exemplo, minha mulher está aqui presente, me conhece há 30 anos. Ela sabe que qualquer pessoa que me peça ajuda, eu nunca digo não. Eu não quero saber se o sujeito é bandido, se ele é desonesto, se ele é... Nunca. Né? Nunca, 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 nunca. Então, assim, nisso aí, eu digo, ó, esta virtude eu realmente tenho, porque ela se tornou natural em mim. Não é uma coisa que eu faço porque eu quero fazer. Eu faço porque eu não sei fazer outra coisa. Né? Mas o sujeito vai te enganar. Eu falo, não tem importância que se ele me enganar, o erro é dele, não meu. Né? E se me enganar uma vez, duas vezes, três vezes, quando for na terceira, eu digo adeus, porque já fiquei com medo. Pô, não posso conviver com esse cara que ele vai me dar prejuízo. Para quantos de vocês essas atitudes são normais? Ou, por exemplo, o perdão. Quantos... Examine você e veja se você tem um instinto do perdão. E se quando alguém lhe faz alguma coisa ruim, se o seu primeiro impulso é perdoar. Ou é buscar uma vingança e dar uma bela justificativa, né, moral para aquilo. Outro critério. Quando é que você acha que você deve entrar numa briga? Quando você acha que você tem direito de ficar com raiva e, por exemplo, bater numa pessoa ou denunciá-la publicamente? Então eu vou dar um critério que eu acho que, assim, para todas as pessoas que têm uma personalidade intelectual, é obrigatória. Você só tem o direito de entrar numa briga se ela tiver uma importância moral objetiva. Não para você, mas como exemplo para a humanidade em geral. Se você não encara as coisas desta maneira, então você está com critério de outra camada. Por exemplo, eu com toda sinceridade, digo de coração, eu não acho que me ofender seja pecado, nem me prejudicar. Existe algum mandamento que diz assim, não prejudicarás o Olavo? Não, não tem. Então, em princípio, eu não acho ruim que as pessoas façam isso. Agora, em certos casos, a conduta do indivíduo está servindo de mau exemplo, está deseducando os outros e está prejudicando ela mesma. Então, daí nós temos que entrar. Isso, para mim, já se tornou uma coisa óbvia. Né? E eu teria a presunção de transmitir isso a todos os meus alunos. Porque se nós não aprendermos isto, nós não alcançaremos a grandeza suficiente para ter, vamos dizer, uma camada intelectual, para desenvolver em nós uma camada uma personalidade intelectual e poder atuar publicamente de maneira que seja boa e útil. Isso quer dizer que, por exemplo, ofensas pessoais, uma pessoa de nível intelectual nunca se enfesa muito com ofensas pessoais. Por quê? Porque ela está ocupada com outra coisa. As verdadeiras ofensas, por exemplo, esta situação intelectual do Brasil me ofende profundamente. O total desrespeito que eles têm pelo conhecimento, pela alta cultura no Brasil me ofende profundamente. Agora, me xingar o Olavo, eu falo, bom, se xingou o Olavo, só o Olavo vai sair prejudicado, não prejudica mais ninguém. Agora, se nisto entra um elemento de despeito ou de desprezo pela alta cultura, aí me ofende. Sem falar daquilo que ofende o próprio Deus. E normalmente no Brasil as pessoas que ofendem o próprio Deus, elas sempre o fazem em nome de Deus. Sempre entra lá em nome de Jesus, sempre entra 3 ou 4 invocações bíblicas. Né? Então,
O indivíduo às vezes comete o próprio pecado contra o Espírito Santo, quer negar uma verdade que ele sabe que é verdade. Né? E nesse mesmo momento está lá citando Jesus, Maria, etc, etc. E não percebe o que está fazendo. Então, pessoas assim, meu Deus do céu, não tem muito o que conversar conosco, e não tem nada que aprender comigo. Então, embora eu prefira nesses cursos manter uma atitude, vamos dizer, descritiva e analítica, e nunca exortatória, nunca de dizer o que as pessoas devem fazer, hoje eu achei que tinha que fazer isso, que era uma obrigação, porque à medida que a gente vai transmitindo novos materiais, novas informações, abrindo acesso a ideias, a autores, a fatos, a inteligência da pessoa está sendo estimulada. Mas, vamos dizer, a inteligência sem a devida base emocional, moral, é um problema, é um problema. Porque ela vira sempre um fingimento. Quer dizer, o indivíduo está exercendo funções da camada intelectual, mas em função de motivações menores, motivações das camadas anteriores.